Olá, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma reflexão sobre dores lombares crônicas. É algo que eu venho vendo muito na minha prática. Como eu sou personal trainer, às vezes eu passo, às vezes estou dando aula, passo, escuto um aluno conversando com outro, dizendo, eu tenho dor na lombar, você deve fazer fortalecimento, você deve fazer mais abdominal. E aí, na verdade, será que eu devo fortalecer mesmo essa musculatura? Será que tem uma outra coisa que eu posso fazer para tentar melhorar essa mecânica dessa articulação? Então, vem trazendo duas evidências aí. A primeira evidência é que os estudos mostram que pessoas que têm dores lombar crônica, ela tem um aumento da atividade da região da parte alta do tronco, né, do core. E a segunda evidência mostra que pessoas que também têm dores lombares crônicas possuem uma redução da atividade dessa musculatura glútea, dessa parte mais baixa do quadril. Então, no primeiro momento, nós temos uma hiperatividade do core, na parte alta do tronco, e no segundo momento, na segunda evidência, nós temos uma hipomobilidade dessa região glútea, dessa parte de baixo do quadril. O quadril, ele faz muitos movimentos, ele não faz só retroversão e anteroversão, como muitas vezes até aprendem na faculdade. Ele faz rotação, ele faz lateralização, faz flexão, hiperextensão, faz diversos movimentos. O nosso quadril faz movimentos tridimensionais. Então, se você tem uma hipomobilidade na região, na parte baixa da parte glútea, consequentemente, a parte de cima do core, então, vão pegar estruturas ali L3, L4, L4, L5, ela vai começar a trabalhar pela parte que está hipomóvel, então pela parte que está com bloqueio. Então, com o tempo, você acaba desenvolvendo doenças degenerativas, doenças da coluna, como uma artrose mesmo pode acontecer pelo desgaste do disco, você pode ter uma protusão, você pode ter uma hérnia de disco. E aí aqui eu não estou falando de pessoas que vêm com alguma patologia da lombar, porque às vezes a pessoa adquire uma hérnia de disco, por exemplo, mas aquela hérnia de disco, se você vê, ela não vem da noite para o dia. Não, a não ser no caso de um trauma, né? Uma queda ou um acidente automobilístico, né? Um trauma ali no local. Pode ser. Mas, na maioria dos casos, aquela hérnia de disco ela não apareceu da noite para o dia. Ela apareceu porque tem alguma estrutura sacroilíaco, lombosacra, que não está funcionando de forma adequada, que está sobrecarregando aquelas musculaturas, principalmente da parte alta ali, e aí, consequentemente, começa esses processos degenerativos. Então, hérnia de disco, protusão discal, a própria artrose, e aí, com o tempo, isso vai agravando, porque essa musculatura em cima ela está hiperativa, ela está trabalhando demais, enquanto a outra está hipomóvel, quase não está trabalhando. E aí é necessário você orientar, de repente, seu paciente, ou seu aluno, seu atleta, educá-lo, né, primeiramente, e ver como que é o dia a dia dessa pessoa. E se é uma pessoa que trabalha o dia todo sentado? Pessoas que trabalham o dia todo sentado, por exemplo, elas tendem a ter uma hipomobilidade do sacro, ou geralmente até um bloqueio, o que força a estrutura. Então, essas estruturas acima trabalhando muito tempo, elas acabam ocorrendo com o tempo mesmo, né, esse processo degenerativo. Então, diante dessas informações de uma hipermobilidade, de uma hipomobilidade, o que o profissional da área da saúde, seja da educação física, seja da fisioterapia, tem que fazer? Primeiramente, a parte que está hiperativa, você tem que relaxar aquela parte. E a parte que está hipoativa, você tem que fortalecer. Então, como que eu relaxo aquela parte hiperativada? Você pode relaxar com massagens, com alongamentos, com exercícios com movimentos de rotação, flexão, extensão, exercícios de respiração, onde que eu acho o Pilates é excelente para isso,
ela trabalha essa parte de respiração da pessoa, então, consequentemente, você começa a ter um relaxamento ali do diafragma, né, daquelas musculaturas ali que compõem também o core, né, multífido, oblíquo interno, oblíquo externo, enfim. E na parte que está com pouco movimento, com pouca mobilidade, você tem que fortalecê-la. Então você pode passar exercícios para o seu paciente ou para o seu cliente ter a noção de como que contrai a musculatura. Então você pode começar com educativos. Pede para ele sentar na cadeira, por exemplo, e ficar contraindo o glúteo. Então quando você avançar com aquele paciente ou com aquele aluno, por exemplo, vamos agora começar a fazer o exercício de prancha ou ponte, que muitos chamam. Você pede para ele contrair o glúteo. Então, quando você pedir para contrair, ele vai remeter naquele seu exercício, naquele educativo do primeiro momento. E aí eu pergunto, será mesmo que você com uma musculatura hiperativa, você está com dor, aquela musculatura ali, ela está gastando energia, está tendo um gasto energético forte ali, porque ela tem que se manter contraída a todo momento. Então, será que com aquela musculatura contraída a todo momento, será que é interessante fortalecer ela? E aí, se você fortalecer, o indivíduo vai ter dor. E aí, às vezes, eu passo no salão, as pessoas mas eu já fiz exercício de fortalecimento, mas continua doendo. Por isso, porque você está com uma musculatura hiperativa e ela precisa ser relaxada. Entendeu? Então, depois que você relaxar essa musculatura, fortalecer a que está com pouco movimento, e aí sim, você pode fazer o fortalecimento nessa estrutura que está hiperativa. Então, se você pega uma pessoa que já está um ano com uma dor lombar, já que é uma dor lombar crônica, você pode muito bem ficar um mês trabalhando ali um relaxamento com ele, exercício de respiração, mobilidade, massagem, liberação miofascial, para poder soltar aquela articulação ali, aquela musculatura, pelo menos um mês. E aí depois você pode começar a introduzir exercícios de fortalecimento. Porque não é porque aquela região, aquela musculatura estava hiperativa que ela é forte. Não, muito pelo contrário. Aquela musculatura está fragilizada, ela está fraca. Então ela teve que compensar, ela teve que fazer os movimentos dela e ainda compensar para fazer o movimento da outra articulação que não estava, que estava parada, que estava fazendo pouco movimento. Então ela estava estressada. Então, de fato, você tem que relaxar aquela musculatura. Relaxou, depois você entra com movimentos, com atividades, com exercícios, para fortalecer aquela musculatura. Porque ela contraída, o que acontece? A força energética, né, a carga energética, ela começa a ser distribuída de forma errada para a sua musculatura, para os membros inferiores, para o membro superior. Então, você começa a ter uma divisão errônea aí dessa carga mecânica. Então, você começando a fortalecer de uma maneira correta, no tempo certo, aí sim você começa a ter uma distribuição dessa carga energética, né, de movimento de uma forma correta, vai ser distribuída de uma forma certa. Entendeu? Então, espero que tenha ajudado. Essa é a minha reflexão que eu trouxe aí hoje. E até a próxima aí. Um forte abraço, hein?